Como criar uma thumbnail usando o GIMP? Seja bem-vindo, meu nome é Lidson Rocha e nesse vídeo eu vou te mostrar como você consegue estar criando uma thumbnail dentro do programa GIMP. Muita gente não dá nada para esse programa, porém ele é um programa profissional para você conseguir estar criando imagens, estar editando fotos dentro do seu computador. Eu abordo muito sobre esse programa aqui dentro do meu canal, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldades em estar criando suas artes, estar criando seus conteúdos para a internet. E eu sei que tem um bom programa para você estar conseguindo editar suas imagens dentro da internet é muito bom para você. Além disso, o programa ele é 100% gratuito, você não paga nada por ele. Ele é muito semelhante ao Photoshop, muita gente aí gosta do Photoshop, o Photoshop é muito bom mesmo, porém ele tem um plano que não cabe no bolso de muitas pessoas. Por isso que o programa GIMP ele é essencial para quem quer trabalhar de forma profissional dentro da internet. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como criar uma thumbnail utilizando o GIMP. Bom, com o programa aberto você vai vir em arquivo, nova, e você vai colocar aqui a largura em 1280, a altura 720, opções avançadas você vai deixar a resolução em 72 mesmo, e em precisão, provavelmente vai estar em 8 bits, você coloca em 16 bits, e você dá um OK. E ele vai criar a estrutura aqui, que é o modelo para o thumbnail, né? Que é o tamanho da thumbnail do YouTube. Próxima coisa aqui, para a gente poder conseguir deixar aqui algumas guias, né? Para a gente estar se guiando no programa, a gente vai vir em visualizar, exibir grade, você vai deixar marcado, e você vem em imagem, e aqui você vem em configurar grade. Em estilo de linha, você pode deixar em sólido, e aqui em vertical você pode diminuir, até aqui mais ou menos tá bom. Horizontal, você pode diminuir também, aqui ó, aqui tá ótimo, você dá um OK, e aí ele vai ficar com essa estrutura. Outra coisa que você pode fazer é vir visualizar e ativar essa função de atrair para a grade. Ele vai estar desmarcado, só você marcar. Atrair para a grade vai fazer o seguinte, quando você fizer algum objeto, aqui, deixa eu colocar aqui, esse objeto aqui, por exemplo, e você for mover esse objeto, ele vai sempre atrair para essas linhas de grade que você acabou de criar. Essas linhas de grade não vão aparecer no seu resultado final, então não precisa se preocupar com isso. Vou apagar essa daqui. O fundo eu sempre gosto de colocar algo preto. Eu vou lá nos meus arquivos. Aqui nos meus arquivos eu já tenho algumas texturas, né? Mas se por acaso você quiser baixar texturas, você pode acessar esse site aqui, que é o Freepik. E aqui você pesquisa por textura. E aqui vai ter algumas texturas grátis para você poder baixar. Tem umas bem bacanas aqui. Voltando para o programa, você baixa, você pega o arquivo e joga lá para o programa. Aqui, ó. E aí ele vai criar uma textura para você. O que eu gosto de fazer aqui agora é o seguinte, essa textura eu vou deixar ali para baixo do fundo preto que eu acabei de criar, e no fundo preto eu vou colocar em sobrepor. E aqui vai ser a seguinte forma, quando você selecionar um pincel e você for pintar, por exemplo, a dureza eu vou diminuir aqui mais, e eu vou deixar aqui no branco. Se você for começar a pintar aqui, ele vai sobrepor tudo que tiver para baixo dessa camada. Então por isso que eu deixei overlay e no preto, porque aí depois eu vou usar isso aqui para poder criar uma ambiência na minha imagem. Vou até pintar aqui, colocar textura, vou deixar a textura e aqui eu vou deixar o fundo preto. E aí agora eu vou colocar a minha foto aqui nessa imagem. Aqui em minhas fotos já tem algumas imagens prontas, então vou puxar uma imagem aqui. Essas imagens já estão recortadas. Eu indico que você já recorte as suas imagens para que você consiga sempre deixar elas prontas para uso, né? Então aqui como eu já tenho essa daqui pronta, então é só eu jogar para cá e fazer a edição. É melhor do que eu pegar a foto lá e toda vez que eu for fazer uma thumbnail eu ter que sempre recortar. Não, já tem tudo pronto, eu só jogo para cá. Recortei ela aqui, vou redimensionar ela dessa forma aqui. A minha dica é o seguinte, nunca deixe sua foto muito longe na sua thumbnail. Por exemplo assim, ó, que eu já vi muitas thumbnails dessa forma, não fica legal. Então a minha ideia é o seguinte, você sempre deixa ela com o seu rosto assim bem aparente. Pode até deixar assim, ó, bem grandão mesmo, não tem problema nenhum. Porque isso aqui chama mais atenção do que você deixar sua imagem muito longe assim do seu projeto. Outra coisa que é bom você evitar dentro do seu projeto é criar aqui, ó,
deixar alguma coisa, alguma informação importante nesse canto da imagem. Porque quando tá aqui no YouTube, as pessoas vêm aqui, ó, e quando elas vão ver a thumbnail, tem um tempo aqui, ó, tá vendo aqui? O tempo fica exatamente aqui, ó, nessa área. E a gente não quer que nenhuma informação importante esteja nessa área aqui, nesse canto. Nem nesse aqui, né? Você percebe que até esses dois ícones já estão aqui, ó. Vou voltando para cá. Evite colocar coisas aqui. Próxima coisa é colocar um texto. Você pode apertar o T ou vir aqui nessa opção do A aqui. E aí você digita aqui. E aí você coloca o seu texto. Vou colocar aqui, como criar uma thumbnail com o GIMP. Outra dica aqui para você é sempre utilize fontes mais grossas. Uma que eu gosto de utilizar é a Monte Serrat, que é essa daqui, ó, Monte Serrat Rev. E aí eu vou deixar ela bem grande aqui. Aqui no canto de opções de ferramentas, eu vou deixar ela mais para o canto de cá. E ela vai ficar dessa forma aqui para mim. Agora eu posso pintar aqui qualquer área aqui da minha thumbnail. Posso selecionar aqui thumbnail, por exemplo, e vir colocar um vermelho. Porque o cor do YouTube é vermelho, né? Então faz todo sentido eu colocar vermelho aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer, em vez de pintar assim direto, eu gosto de criar um grupo de camada, jogar o texto nesse grupo de camada, criar uma nova camada nesse grupo, e nessa camada eu venho aqui em modo de combinação, mudar para recortar no pano de fundo. E aí tudo que eu fizer nessa camada vai afetar exatamente a de baixo. E aqui eu posso adicionar o degradê, por exemplo, se eu quiser. Se você quiser apenas pintar uma área específica, você pode pegar essa opção de seleção, selecionar o que você quer pintar, e aí você joga o degradê aí dentro dessa estrutura. Após você adicionar o texto na sua thumbnail, você pode adicionar agora os elementos. Os elementos seriam, por exemplo, o ícone do YouTube, o ícone do programa que você está fazendo tutorial, né? Ou coisa assim. Aqui eu posso vir cá nesse site, que se chama pngwing.com, e aí você pesquisa o que você precisa pesquisar aqui. Então, por exemplo, aqui tem o ícone do GIMP, e aqui tem o ícone do YouTube, que eu já selecionei aqui. Basta você clicar, você desce aqui mais para baixo, clica em baixar PNG, e aqui embaixo ele vai baixar automaticamente. Possa ser que ele tenha você tenha que fazer algum desafio aqui para você conseguir baixar a imagem, né? Mas é coisa simples de fazer, basta você seguir ali e fazer o download de sua imagem. Após ter baixado, você pega a sua imagem, clica e arrasta para o GIMP. Sempre se você tiver criado aqui o grupo de camada, provavelmente essa imagem vai ficar aqui, ó, dentro dessa camada. É só você jogar ele mais para cima para ele ficar fora da camada aqui. Após ter jogado o ícone, você pode reposicionar ele aonde que você quer reposicionar. Se você quiser redimensionar, você clica aqui nessa parte de redimensionar aqui em cima. E aí você diminui ele mais aqui. Vou deixar o meu aqui mais ou menos. Vou deixar uma imagem aqui do GIMP também, para remeter o programa, né? Ele aqui já tem uma imagem, então não preciso pegá-la na web. Vou redimensionar ele. Vou deixar ele aqui, ó. Se você quiser criar desfoque, por exemplo, nessa imagem aqui, você pode duplicar ela, redimensionar ela aqui, né? Ctrl T, ou então você vem aqui nessa opção de redimensionar, como eu te disse anteriormente. Pode deixar em algum canto da área da imagem. Aqui em filtro você vem em desfocar e você clica nessa opção de movimento linear. E aqui você pode fazer esse movimento de linear para ele fazer esse objeto como se ele estivesse se movendo. Dá um OK e aí você pode até aumentar se você quiser. Agora, para finalizar a sua imagem, vai na sua foto, que você tirou a foto, vem em cores, curvas, e você pode fazer um contraste. Aqui funciona da seguinte forma na curva. Tudo que vier para essa linha para baixo aqui, ó, nessa área, é tudo escuro. Então, se você subir aqui para cima, ele vai esclarecer. Se você vier mais para cá, ele vai esclarecer mais. No meio é o médio. Então, se você subir mais, ele vai aumentar os médios da imagem. E aqui ele vai aumentar os altos, que são as partes mais de brilho da imagem. Eu vou só aumentar aqui mais a parte do meio e vou diminuir mais as partes mais escuras. E vou dar um OK. Dessa forma. Agora o que você pode fazer é estar pintando a sua thumbnail. Eu vou adicionar a última camada aqui em cima. Vou vir em pincel. Vou deixar na cor vermelha mesmo. Deixa eu só mudar aqui o meu pincel para Basic Round. E aqui eu vou diminuir a dureza para deixar ele mais leve. E aqui eu vou começar a fazer o processo de pintura.
Só que aqui, em vez de normal, eu vou deixar em sobrepor, que aí ele vai deixar a minha imagem mais interessante aqui. E aí eu vou pintando aqui, contornando aqui algumas áreas, né? Contornando algumas áreas, para fazer com que a minha foto esteja tendo conexão com a thumbnail em si. Aqui eu posso jogar essa pintura em outros cantos da imagem também. E aqui, por último, eu vou vir cá na última, que é essa penúltima imagem aqui, que é o fundo, e eu vou pintar de branco algumas áreas que para dar mais destaque no fundo, ó. Tá vendo, ó? Que ele já cria essa textura para mim, ó. Olha aqui. Ele cria essa textura para mim. Aí, por final, você pode vir na última camada, clicar com o botão direito, foto do que é visto, e aqui você vai ver exatamente o seu projeto final, com tudo pronto, como se fosse o PNG aqui em cima. A única coisa que eu vou fazer agora é vir em filtros, melhorar, aumentar a nitidez. Aqui em cima eu gosto de deixar 0,5, 0,500, perdão. E aqui em quantidade eu gosto de deixar 8000. Dou um OK e a imagem vai ficar mais nítida. Então você percebe que tem diferença entre essa e essa. Se você ainda quiser fazer algumas edições aqui, você pode ficar à vontade, vir em filtros e mudar algumas outras coisas. Por exemplo, distorções, você pode aplicar uma lente, distorção de lente. E aqui você pode diminuir mais um pouco, para ele criar um pouco mais de profundidade na sua imagem. Após ter feito isso, você vem em arquivo, exportar, seleciona a pasta onde é que você quer exportar e coloca aí, thumbnail do YouTube. Vem exportar e a sua imagem vai vir para cá. Exatamente dessa forma aqui. Pelo que você viu, eu não precisei nem do Photoshop para poder fazer essa thumbnail. E se você também conseguiu criar sua thumbnail aí utilizando o GIMP, deixa nos comentários aí me dizendo se você conseguiu fazer isso. Eu fico por aqui, valeu!